Bom dia, Bom dia. Marcos e Ivan Dietrich. Nós do Casa de Vó queremos te agradecer por você ter aceitado o nosso convite e poder vir aqui ter um bate-papo com a gente. Muito obrigado. Ok, para mim é um prazer. E, Ô Marcos, a gente gostaria que você contasse para nós, primeiramente, onde você nasceu, a sua infância, como que foi para nós, fazendo favor. Eu nasci, a minha mãe morava, meus pais moravam no norte de Itueta. Uhum. Portanto, eu nasci, sou natural de Itueta. Dito. Mas quando eu tinha aproximadamente 2 anos de idade, o meu pai comprou uma casa em Aimorés. Essa casa era localizada na Rua Seca, na parte de baixo da linha, Sim. da linha de ferro. E ali eu tenho algumas lembranças ali de pessoas que brincavam comigo, muito novo ainda. E dali meu pai comprou outra casa, que é da família até hoje, que está na rua Otaviano Coelho 118. Então ali com aproximadamente uns 3, 4 anos de idade, eu tive ali a minha infância e casei e comprei uma casa, comprei um lote e construí uma casa muito próxima ali da casa da minha mãe, na rua de Biriçá. E estou aí até hoje. Mas nessa pergunta, você gostaria de saber assim, mais detalhes da minha infância? Pois então, Marcos, a gente gostaria que você falasse para nós, exemplo, como que eram as brincadeiras naquela época, se tinha muita criança reunida na rua, era Sim, assim? sim, com certeza. Eu, como eu te falei, eu me lembro de 2, 3 anos de idade lá na Rua Seca. Muita criança. A gente fazia carrinho de lata, né? Eu não fazia ainda que eu era muito novinho, mas eu lembro que os Sim. meninos maiores que brincavam comigo, eles já tinham aqueles carrinhos de lata. Uhum. E eu, lá tinha muito menino, depois quando eu mudei para a Rua Otaviano Coelho, inclusive hoje a gente até tem um grupo no WhatsApp chamado Infância Otaviano Coelho. Era muita criança. E justamente naquela rua Otaviano Coelho, eu fui crescendo ali, a gente soltava muita pipa, eu mesmo logo aprendi a fazer as pipas, né? Primeiro meu irmão mais velho, o Mário, ele fazia as pipas, aí eu aprendi, depois eu mesmo fazia as pipas. E a gente fazia ainda os carrinhos de lata, né? Aqueles carrinhos de Sim. lata, madeira, abria a lata de óleo, aquele óleo de cozinha, e cortava as rodas de pneu, de chinelo, sandália de Ah, dedo. A gente aham, cortava aquele sandália de dedo redondinho e aham. fazia as rodinhas. Ah, E aquilo era o máximo. uhum. Quem tivesse um carrinho de lata Era o brinquedo da época. era o máximo. Depois começou a surgir os carrinhos de madeira. Sim. Era todo de madeira, rodinha de madeira. Aí aqueles carrinhos de lata foram perdendo, né? E foi ganhando o comércio. Aí a Sim. gente já não. Raramente alguém fazia um carrinho de madeira, geralmente a gente comprava. Uhum. Mas aí, aqueles carrinhos todos de madeira, né? E todos, os meninos ficavam encantados com aquilo. Hum. E outra coisa também era bolega de gude. É mesmo, velho? Ah, eu Tinha era. muita boleguinha na época. Aquilo eu vou te falar, era o dia inteiro jogando bolega. O dia inteiro. Tinha hora que a minha mãe ficava até incomodada. E não é para me gabar, não. Aham. Mas eu ganhava muita bolega de gude. Fazia aposta, Marcos. Ganhava, a gente marcava, tinha diversos jogos, né? Mas o mais comum, mais tradicional era aquele buraco, você fazia um buraco no chão e a gente ia mais na frente, assim, distância de uns 3 ou 4 metros e riscava uma linha. Sim. Aí a gente jogava a bolega, aquela bolega que se aproximasse mais daquela linha, era o primeiro a jogar para tentar acertar o buraco. Ah, entendi. Se você acertasse o buraco, você ganhava todas as bolegas, uma de cada um. Se tivesse 5 meninos naquele Só a jogo, gente era assim. você acertou o buraco, cada um te dava uma bolega. Hum. E aí, a pessoa que era mais talentosa ali,
No final do dia ele estava lá com 50 bolega ou mais. E eu gostava demais joguei bolega muito tempo, talvez até os 11, 12 anos. É mesmo, E rapaz. tinha uns meninos, mas era muito menino mesmo. É mesmo. Tinha uns que Muito às vezes não diferente hoje em dia. aceitava, às vezes não aceitava. Eu lembro de um que eu tava com a minha mão cheia de bolega que eu tinha ganhado. Aham. Aí na última lá que eu ganhei, como diz o outro, eu zerei ele, né? Aham. Deixei ele sem roupa, né? Assim, entre aspas, né? Aham. Ele ficou nervoso, ele bateu a mão na minha mão, as bolegas espalharam tudo no chão, ele saiu catando bolega e Nossa. saiu correndo. Não aguentou ficar sem, não. Existia, né? Infelizmente era uma brincadeira saudável, mas às vezes tinha aqueles mais sangue quente que revoltava, não né? aceitava. Mas o jogo de bolega de gude era muito bom e foi muito bom para ajudar a gente a Sim. desenvolver os músculos, a mente, né? E Sim. tudo. Muito bom. Interessante, rapaz. Ô, Marcos, e a sua vida, no caso, estudantil? Como que foi ela desde o início? Fazendo um favor. Eu comecei aos 7 anos de idade, a minha mãe me deixou eu inteirar 7 anos, porque eu sou de setembro, então ela deixou eu completar 7 anos. Então eu comecei no outro ano, já com 7 anos e 4 meses, 7 anos e 5 meses. E eu não gostava de ir para a escola. Eu gostava de ficar em casa, brincando, né? E foi uma luta. A minha mãe teve que me levar há uns 3 anos, ela ia todo dia. E eu agradeço a minha mãe. Sim. Ela ia todo dia, ela me levava da Otaviano Coelho no grupo da igrejinha. Ah, o senhor começou lá. Lá no grupo da igrejinha, ela me levava e eu ficava lá chorando, aí as professoras começavam a conversar comigo, né, e tal, me engambelava e foi uma luta, mas a partir já do terceiro ano, aí os coleguinhas, eu fui enturmando, os coleguinhas, aí a gente já ia junto, o pessoal da Otaviano Coelho, que tinha muito menino, o Serginho, que era filho do senhor Rangel Leão, né, Dona Isaura, então a gente ia junto. Sim. E aí eu fiz até a 4ª série lá no grupo da igrejinha. Aham. E naquela época a gente chamava assim o grupo de lata. Eram 4 salas antigas que eram todas de lata. Era uma estrutura de ferro, um latão grosso, Uma né? estrutura brutal, no caso. E a gente eu cheguei a estudar, era quente demais. Era insuportável, mas tinha que ir para aquela sala, né? Então até o 4º ano eu fiz lá no grupo da igrejinha e depois eu vim para o ginásio, a gente falava o nome, era ginásio estadual, Ah, entendi. famoso ginásio. Aham. E ali eu fiquei até o 3º científico. E depois eu apanhei gosto. Né? Até o 3º ano eu não queria ir para a escola, depois eu enturmei e aí eu já gostava. Eu ia por prazer, eu gostava de estudar, eu era muito bom de matemática, sempre as primeiras notas de matemática eram minhas e eu fui até o 3º ano científico, sendo que no primeiro ano científico, quando eu entrei 14 para 15 anos, aí eu já passei para a noite. Ah, tá. Porque eu comecei a trabalhar, já com 15, 16 anos eu comecei a trabalhar e já o primeiro ano científico eu fazia à noite, na parte da noite. Antes disso, eu lembrei de um detalhe que era muito comum naquela época, a banca de engraxate. É mesmo em Guimarães, velho? Era muito comum. Muitas crianças, inclusive eu, tinha uma banca de engraxate. Era uma banca feita de madeira e ali tinha a cadeira mais elevada onde sentava o freguês. Sim. E a gente tinha um banquinho, né? E o lugar onde o freguês colocava os 2 pés. E ali eu engraxei muito sapato. E isso, aí eu já era mais novo, eu já tinha talvez com 10, 11, 12, 13 anos eu engraxava. E o senhor lembra que local que era mais ou menos que Guimarães que o senhor ficava? Lá mesmo, era muito movimentada, a rua Otaviano Coelho. Ah, lá na rua do senhor mesmo. Isso, ali na esquina tinha um salão de cortar cabelo.
eu até esqueci o nome do salão, mas tinha 3, 4 barbeiros ali, muito conhecidos em Aimorés. Era o Zé Barbeiro, o Zé Baixinho e o outro eu esqueci o nome dele. Eram 3 famosos, tudo José. Zé Baixinho, Zé Barbeiro e Zé, um outro lá. E ali tinha a farmácia do Milton Carelos, do lado, onde hoje é uma farmácia também, muito movimentado ali. Tinha bares do lado também, onde hoje é do Sr. Moisés Garcia, ali na esquina, era um bar, mais para cá um pouquinho, outro bar. Na frente, outro bar, e aqueles bares eram muito movimentados. Então, assim, oficina de carro, posto de gasolina, aquele pedaço nosso ali sempre foi movimentado. Sempre foi muito movimentado e até hoje. Entendi. Aquele pedaço ali é muito movimentado. E aí tinha freguesia mesmo, o pessoal passava, vão engraxar, moço. E aí eles engraxavam, sentavam, engraxavam e davam o dinheirinho pra gente e a gente ganhava um trocadinho da gente. Foi começando a vida ali, né? Assim, no aspecto de ganhar dinheiro. Com certeza. Interessante, velho. Aí, exemplo, o senhor terminou, no caso, o ensino médio, o senhor chegou a fazer alguma faculdade, Marcos? Não, eu fiquei só mesmo com o terceiro científico e eu trabalhei na Volkswagen durante um ano de Volkswagen, era aqui onde hoje é do Ivo, ali na esquina aqui, em frente a Casa Canaã aqui, Baby Kids. Tá. Do outro lado na esquina era a Volkswagen, o prédio da Volkswagen. Ele era do Sr. Aloys Benz, ele era alugado e a Volkswagen funcionou muito tempo ali, a revendedora. Eu trabalhei ali um período. Depois eu passei no concurso da Secretaria da Fazenda, já com praticamente 20 anos de idade, eu entrei na Secretaria da Fazenda, administração fazendária, trabalhei 2 anos e 3 meses, 2 anos e 3 meses, ou 2 anos e 10 meses, alguma coisa assim, eu trabalhei. Depois eu passei no concurso do INSS, em 85, em fevereiro de 85, eu entrei no INSS. E era naquela localização ali mesmo? Não, o INSS, quando eu entrei, era de frente para o Friseirão, onde hoje é da doutora Adir. Ali, do lado daquela galeria ali, né? Onde é aquela loja da Boticário ali. Entendi. Era embaixo e em cima, era alugado. Então, quando eu comecei, foi ali. Logo saiu lá para o Colégio das Irmãs. Rapaz. Aí depois foi para lá, aí depois que veio para ali. Do Colégio das Irmãs veio aqui para o Ivo, para o prédio do Ivo ali, onde hoje é aquela loja de calçado, né? Esqueci o nome ali, funcionava embaixo e em cima. E dali, quando saiu, já saiu para o prédio próprio. Entendi. Então foi várias mudanças, né? Sim. E eu, assim, pelo fato de eu ter casado muito novo e ter sido levantado também pastor muito novo, eu acabei me envolvendo com a família e com a igreja. Entendi. E não estudei, não fiz faculdade. Somente depois que meus filhos já estavam formados, aí eu falei assim, agora eu vou fazer a minha faculdade. O senhor fez depois deles, né? Eu fiz com 47 anos. Com 47 anos eu comecei a fazer direito aqui na Unipac. O senhor fez? Fiz, concluí. Rapaz, velho. E me arrependo de não ter feito novo. Sim. Porque o certo é você estudar novo. Entendi. Me arrependo que se eu tivesse feito direito ou qualquer outro curso mais novo, com certeza muita coisa era diferente, né? Porque o saber ele ajuda muito a gente, né? Em todas as áreas, inclusive hoje, principalmente hoje, quem tem conhecimento, quem detém conhecimento, ele detém, vamos dizer assim, não vou dizer poder, mas ele detém até mesmo facilidade de conseguir emprego, de ganhar dinheiro, né? Então o conhecimento mais valorizado, né? Com certeza. Pastor, lembrando aqui,
o senhor conta pra gente a sua história, no caso, na igreja, para você também contar, no caso, o crescimento da igreja aqui na nossa área, fazendo favor? Com certeza. Como que foi? Quando eu tinha 12 anos, nós éramos da igreja presbiteriana. Uhum. A minha mãe, era a minha mãe, eu, a minha irmã, e o meu irmão, já nessa época, a minha irmã já tinha casado, minha irmã mais velha, e o meu irmão já estava trabalhando na Companhia Vale do Rio Doce. Ele já estava com 20 anos de idade, já tinha entrado na Companhia Vale do Rio Doce e trabalhava lá pro lado O senhor é mais novo, né? e a minha irmã mais nova, né? Então era eu com 12 anos, a minha irmã mais nova com 10 e a minha mãe. Então nós éramos da igreja presbiteriana. Uhum. Desde que eu entendo por gente, a minha mãe já frequentava a igreja presbiteriana. Uhum. Então naquela época que eu tinha 12 anos, eu cheguei até a fazer a profissão de fé na presbiteriana. E naquela época começou a acontecer assim algo que não foi só aqui em Amorés, mas aconteceu em vários, no Sim. Brasil inteiro. A gente chama de avivamento, alguma coisa ligada a isso, né? Então, um grupo da igreja presbiteriana de Amorés, juntamente com o pastor da igreja presbiteriana, eu não vou ficar citando nomes aqui, porque eu acho que não tem necessidade. Não. Então esse grupo resolveu se desligar da igreja presbiteriana e formar uma igreja que a gente dava o nome de Avivada, ou eu vou lembrar o nome aqui. Era um nome que a gente dava naquela época para as pessoas que saíam, né, das igrejas tradicionais e formavam as igrejas avivadas, e outro nome eu não estou lembrando agora, mas eu vou lembrar. E isso aconteceu, não foi só na minha igreja, mas isso aconteceu em várias igrejas. Entendi. Esse movimento, ele não foi do Brasil só, ele começou nos Estados Unidos. Então, isso foi um movimento que surgiu na década de 60 e na década de 70, em que várias igrejas, de várias igrejas, saíam grupos para formar outras igrejas. Se juntavam e formavam... Para formar outras igrejas, digamos assim, avivadas. Né? Então eu tinha 12 anos e a minha família saiu também, juntamente com várias famílias aqui em Amorés, saiu. E a princípio a gente não tinha, vamos dizer assim, um destino certo. A gente saiu porque a gente queria o avivamento, a gente queria o batismo com o Espírito Santo, queria dons espirituais, coisas que estavam acontecendo, né? Começou e estava acontecendo, e aquilo foi, né, tomando vulto, né, e atingiu o Brasil inteiro. E a princípio a gente não sabia para onde ia, mas logo depois o grupo aqui de Amorés, ele se juntou à igreja, que na época o nome era Igreja Cristã Maranata, que já tinha, era um grupo que já tinha também saído da presbiteriana lá em Vila Velha, por volta de 1960, na década de 60. Quando o grupo de Amorés se juntou àquele grupo lá de Vila Velha, foi no ano de 1974. Nesse ano, então, se juntou, e aí a igreja nossa aqui de Amorés passou a denominar-se também Igreja Cristã Presbiteriana. Perdão, eu falei Cristã Maranata, mas na época, quando se juntou, o nome era Igreja Cristã Presbiteriana. Depois mudou para Igreja Cristã Maranata. Aí depois mudou para Maranata e firmou. Depois entendi. Acabou ficando Igreja Cristã Maranata. E eu acho que esse nome até hoje, se eu não estiver enganado, é Igreja Cristã Maranata. Então, com 12 anos, né, a gente saiu, e aonde eu permaneço até hoje.
Até hoje eu permaneço nessa igreja. Como já te falei, com 19 anos fui levantado diácono, solteiro ainda, e com 23 anos de idade fui levantado a pastor. Casado já com Aham. uma Os três? filha, Ah, uma filha, né? tinha só a menina. Foi em 85, né? A Maria ainda era pequena. E foram 36 anos, exatamente, em junho agora, inteirou 36 anos de pastor. Maravilha. Muito novo que eu comecei. Uhum. E olha, não foi fácil, viu? Até hoje eu fico pensando como que a gente deu conta, né, de criar filho, trabalhar, pastorear, né, e dar assistência às igrejas. Como podemos ver, o senhor tinha que tomar conta de 3 casas, né? O senhor tinha que tomar conta da sua casa, da igreja e também do trabalho. Teve que se dividir. Olha, dizer assim, não era só isso não, como você disse, a família, a igreja, o INSS, o trabalho. Todo sábado a gente ia para a roça, olhar a roça lá, que eu ajudava a minha mãe a olhar a roça. E depois eu ainda inventei, quando eu estava com 30 e poucos anos, eu ainda inventei de ser apicultor. Rapaz. Para completar, aos 35 anos aproximadamente, eu inventei de mexer com abelha. Meu Deus! E eu mexi com abelha uns 15 anos aproximadamente. Depois que eu comecei a fazer faculdade, eu falei, não dá não, porque você mexer com abelha não é fácil não. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui não. Mas era aqui mesmo, pastor, que o senhor tinha a sua área de apicultura? Eu cheguei a capturar alguns enxames, coloquei ali no campo de aviação, mas aí começou a atacar o pessoal. Eu tirei dali, levei lá para o Zé Jaime aqui na saída. O Zé Jaime deixou eu colocar num cômodo, mas também começou a atacar o pessoal. Eu carreguei lá para minha roça, onde eu já tinha mais caixas, né? Eu cheguei a ter umas 15 caixas de abelha. E na época das colheitas, eu chegava a colher 200 litros de mel. Rapaz. Mas era muito desgastante. E hoje eu olho para trás e eu penso, meu Deus, eu não acredito que eu tinha capacidade para fazer isso tudo, não. Hoje eu não gosto nem de pensar. Oi, gente. Ô, pastor, antes da gente entrar naquelas perguntas nossas, eu só queria que o senhor falasse para nós o seguinte, o senhor podia contar para a gente o que o senhor presenciou em Aimorés, por exemplo, as construções, como que era, o que o senhor viu que mudou, porque tem muitas coisas que o senhor viu que a gente não faz nem ideia de que tinha aqui em Aimorés. Realmente, eu ainda quando criança, eu era muito assim, a gente era muito elétrico, né? As crianças daquela época, não existia computador, né? Então as crianças eram tudo magrinha e a mil, porque ou era jogando bolega, ou era jogando bola, e soltando papagaio, e pescando, né? Eu, por exemplo, o Rio Doce. O Rio Doce, ele foi para mim, até os 18 anos, eu não saía de dentro do rio. Eu ficava o dia inteiro tomando banho. Quando eu não estava brincando de bolega ou jogando bola, eu ia para o rio e eu tomava banho, a gente brincava de pique-esconde dentro d'água, né? Mergulhava, escondia do outro e nadava e pulava de ponta de cima do cais assim. Porque era até fundo na época mesmo. E aquilo era o máximo. Na época, as crianças todos tomavam porque a água era limpa, a água do Rio Doce era uma água assim que a gente chegava até a beber, né? Se falar isso hoje, dá até um arrepio, né? Uma repulsa. Mas a água era muito limpa. Você mergulhava e você conseguia ver, tinha visibilidade no fundo. Era uma água limpa, tinha muito peixe, a gente pescava muito, eu pegava muito lambari. Eu pegava peixe que hoje não existe mais, o tal do peixe sabuco, peixe-flor. Nunca nem ouvi falar disso. Sumiu. Aqui no Rio Doce não acha mais. O caçari também não acabou, sumiu. Pelo menos eu acho que não tem mais não. Se tiver, é só os pescadores para falar. Lambari, bocarra. Tinha muita traíra na época? Muita traíra.
Então, até os 18 anos eu vivia dentro do rio, tomando banho, tinha um cachorrão, eu levava ele junto comigo. Então, assim, o Rio Doce deixou essa marca na vida da gente, e eu tenho até uma dor no ouvido aqui, que eu acho que é de tanto ficar dentro d'água, e naquela época o ouvido ficava meio entupido, e eu acho que acabou virando um enxaqueca. E bicicleta também. Bicicleta era o máximo. Todo mundo queria ter uma bicicleta. E o meu pai me arrumou uma bicicleta já usada, que foi do meu irmão mais velho, e eu não saía de cima daquela bicicleta. A gente ia até para Itueta. A gente ia, andava longe de bicicleta. Apostava muita corrida, pastor? Também. E esse cais que tem ali hoje, ele não tinha aquela parede que protege, né? Ele era o cais, mais ou menos dessa largura, e a gente andava de bicicleta, correndo em cima daquele cais. Rapaz. Em cima do cais. E quando chegava mais para lá do SAI, onde hoje é o SAI, mais para lá, de um lado era o rio, e do outro lado era brejo, e o cais era alto. Então, assim, você passava correndo ali de bicicleta, que se você caísse de um lado, você caía no rio, se você caísse do outro lado, você caía nas taboas. Depois eles começaram a jogar areia, fizeram o areião, e começaram a aterrar aquela lagoa, a princípio com areia. Sim. Então ficou muita areia ali. E depois foi aterrando, né? Mas aquilo era tudo lagoa, aquela parte onde hoje, do SAI para lá, na beira do rio, do SAI para lá, ia descendo assim, então era lagoa mesmo, era taboa, mas era enorme mesmo, era um trem enorme, ali tinha jacaré, ali tinha até peixe, dentro das lagoas ali porque eles fizeram o cais, então, mas ficou aquele brejo, aquela lagoa ali. E a gente brincava muito ali, fazia campinho para jogar bola. À medida que eles iam aterrando, né, que os caminhões de lixo iam jogando ali os lixos, entulho, então foi aterrando aos poucos. E à medida que foi aterrando, a gente sempre fazia, vou fazer um campinho aqui. Aí a gente levava enxada, capinava e tal, e fazia lá o campo. Daí a pouco vinha uns rapazes maior e tomava o campo da gente. Era comum isso. Tomava. Aí a gente ficava revoltado com aquilo e fazia, sabe o quê? Tomava um monte de garrafa e quebrava e jogava caco de vidro no campo. Era comum isso. Quando eles tomavam o campo da gente, a gente ia lá de noite e jogava caco de vidro. Acabava o campinho. E aí partia para fazer outro campo. Era muito bom, viu? Muito bom mesmo. Gente. Então, assim, a minha infância, eu não tenho nada que reclamar, eu brinquei demais. A minha mãe às vezes ficava até preocupada, mas ela me ajudava nas tarefas de casa, então ela falava assim, você chegou da escola, você vai fazer os deveres de casa. Depois que você fizer os deveres de casa, você pode brincar. Não se queria fazer até rápido. E ela me ajudava, as dúvidas que eu tinha, porque a minha mãe estudou na Alemanha, então ela fez até a que a gente chama de chamava de oitava série, o ensino médio, ela estudou na Alemanha. Então, quando ela voltou da Alemanha, ela tinha um conhecimento muito grande, matemática, geografia, sistema, tudo ela dominava. Então, ela passou esse conhecimento, ensinava, ajudava a fazer os deveres de casa, que as tarefas, tudo, e rapidinho eu terminava o dever de casa e ela falou, não, agora você pode brincar. E aí, enquanto eu pude brincar, eu brinquei. Depois eu comecei a trabalhar, aí... rapaz. Mas a minha infância foi muito boa. Como podemos dizer? Pelo menos você aproveitou o período que o senhor teve, né? Aqui em Moraes tinham ruas que não eram calçadas, né? A nossa rua mesmo, lá, Otaviano Coelho, não tinha calçamento. Por isso que a gente brincava de bolega de gude. A gente fazia o buraco, né? Sim. E era cheio de buraco. A rua era cheia de buraquinho, de pessoal jogava bolega de gude o dia inteiro. Quase não tinha carro. Quase não existia carro. Os carros que tinha era o Jeep, o Fusca e aquele Corcelzinho 1. Que chamava de Corcelzinho 1. Depois saiu o Corcel 2. Eram esses 3 carros que tinha. Não existia mais carro.
E quase não tinha, quase ninguém tinha carro, era só bicicleta. Então as ruas não eram calçadas, a gente podia brincar de pique-esconde, jogar queimada e um monte de coisa. Era muita criança mesmo, era muito bom. Ô pastor, e essa área aqui, Rua do Camilão? Deve que tinha quase nada aqui, né? Eu vinha muito pouco. Aqui, Barra Preta mesmo, eu vinha muito pouco para Barra Preta. Aqui a gente ainda vinha mais vezes, mas naquela época, aqui a Rua do Camilão tinha pouca casa também. Poucas casas. Depois é que foi aterrando e construindo, né? Mas naquela época em Amorés tinha os chamado grupo, como é que a gente falava? Cada bairro tinha um grupo de meninos, adolescentes, jovens. Então aqueles grupos às vezes eram rivais. Existia isso. Então, mesmo? por exemplo, a Barra Preta, havia um temor do pessoal da igrejinha de ficar dando sopa lá na Barra Preta. Havia esse temor, porque a turminha lá da Barra Preta costumava pegar e... Não, tinha isso. E brigava mesmo? Brigava. E aí, se você fosse lá, né, então você poderia tomar uns croques. A gente falava croque, ou senão um chute no traseiro. Então tinha essas rivalidades. Tinha o grupinho da Rua Nova, a turma da Rua Nova era uma turma mais violenta. A turma da Barra Preta também era a turma da pesada. Já tinha a turma do Betel? Não. O Betel é novo. Era as turmas famosas, era da Barra do Manhuaçu, da Rua Nova, Barra Preta, tinha a turminha da igrejinha, mas o povo da igrejinha eu acho que era mais tranquilo. Não é porque eu fazia parte, não. O senhor fazia parte de qual, pastor? Era da igrejinha, né? O pessoal da igrejinha ali. Né? E o pessoal do centro aqui também. Tinha o pessoal do centro. Então tinha essas turminhas de adolescente que aí eles se juntavam e de noite, né? E saíam para brincar e se houvesse assim... Então cada um ficava no seu canto. Mas eu não lembro muito bem lá de como era a Barra Preta, porque eu ficava mais naquele cantinho nosso lá. Entendi. Só tinha aquela ruazinha que vai na beira do rio ali. Então as casas da Barra Preta, da Barra do Manhuaçu, eram só do lado do rio. Sim. Do lado oposto, aonde hoje é cheio de casa, quase não tinha casa, era lagoa. Era meio lagoão ali, Era né? lagoa, Então só tinha as casinhas na beira do rio. Então a gente ia porque o meu tio Carlos, ele tinha as canoas. Então ele vinha do norte de Itueta com as canoas e o pessoal de Amorés ia todinho lá para a Barra do Manhuaçu para pegar as mercadorias. Então o que eles traziam, né? Os alemães que moravam no norte de Itueta, eles traziam milho, feijão, eles traziam mandioca, batata doce, porco, galinha, ovos, pato, tudo que você imaginar. Vinha 3 canoas. Canoas eram dessa largura e comprida. Então ele emendava, meu tio emendava de maneira que as canoas ficavam 1,5 metro de largura e ali o pessoal ia colocando. Tudo que você imaginar. Aí o pessoal de Amorés ia lá para a Barra do Manhuaçu, de carroça, de charrete, até de carro, quem tinha carro, mas era pouco carro. Sim. E lá eles compravam as mercadorias. Os alemães, era comercialização, né? Os alemães chegavam e já tinha aquele monte de gente assim, querendo comprar os frangos, querendo comprar os porcos, ovos, milho, arroz. Então a Barra do Manhuaçu era aquilo, aquela ruazinha, e o resto era lagoa purinha, até na linha. Quando chegava na linha, tinha algumas poucas casas por baixo da linha. Entendi. Mas aquilo era lagoa. A não ser aquela cerâmica, que não existe mais, mas ali onde hoje é aquele negócio de criança ali... o orfanato? O orfanato. Sim. Logo assim, de frente para o orfanato, tinha uma cerâmica. Aí o resto era tudo lagoa. Tudo lagoa. Rapaz... E até hoje, né, pastor, tem muitos lotes lá que não tem casa. O pessoal acha que tem... A realidade é o medo, né, porque da enchente. A Barra do Manhuaçu, né, é enchente, né, e tudo, então é um problema, né? Verdade, rapaz.
Rapaz. Então ali era um lagoão. E isso era Taboa, lá, água e Taboa. Aonde é o campo também era lagoa ali? Também. Rapaz. Depois é que foi, né? Eles foram aterrando, jogando lixo, aterrando. Mas no início, o Rio Manso, acho que ele, quando ele enchia, ele já entrava logo direto nas lagoas. Aí Emendava. ficava só aquela ruazinha mais alta da barra do Manhaçu. Pastor, a gente já também ouviu que tem muitos locais aqui em Morés que também precisa ser aterrado, né? Sim, onde era lagoa, né? O centro, eu não lembro, mas quem era mais antigo já me falou que o centro de Aimorés, tudinho aqui, isso foi tudo aterrado. Isso aqui era lagoa. Ali pro lado da matriz da Igreja Católica, ali um pedaço ali também, eu lembro, ali tinha um pedaço ali, tinha onde hoje é o Morro da Matriz, que não tinha casa nenhuma, ali não tinha. Eu andava ali com meu primo, ele tinha um espingarda de chumbim, então a gente ia matar rolinha no Morro da Matriz, ali não tinha casa. E entre o Morro da Matriz, ali havia alguns pedaços, alguns trechos que era de Taboa, era lagoa. Então foi aterrando. Pastor, ali onde é, no caso, a central, a Maranata Central, ali era lagoa também, pastor? Rapaz, olha, ali onde é a central, mais para lá um pouquinho, aqueles quintais ali nos fundos ali Aqueles pezão de manga. nos fundos daquelas casas ali onde hoje é a Climene, né, ali, aquelas casas que ficam de frente para o comercial, aqueles fundos daqueles quintal, que tudo era lagoa. É mesmo? Tudo lagoa. Então onde eu moro ali era um lagoão. No caso da rua João Pessoa ali. Ali onde você mora, quando eu era criança, eu ia muito ali porque a minha avó, a mãe da minha mãe, ela ficou ali morando naquela casa ali onde é é o Lindo, né? Hoje é do Lindo, mas eu morou ali o Pastor Otto. Talvez você nem lembre. Então todo domingo eu ia para ali, minha mãe cuidava da vovó, para tia Lorde ir para o restaurante. Então ali também, aonde hoje é a torre ali Tá, com a torre da UI? Ali o poliesportivo, ali também era a lagoa, era Taboa. Aquilo tudo foi sendo aterrado aos poucos. Rapaz! Aquilo chovia, aquilo virava brejo. Aos poucos foi sendo aterrado. Então é Morés, como podemos ver, Morés tem muitos locais ali que é ver de aterros. Morés, isso tudo que era lagoa, né? Talvez tinha aqueles lugares um pouquinho mais altos, mas o resto era tudo. Depois que a estrada de ferro veio e que foi implantado, né, a ferrovia, aí começou a cidade de Aimoré. Mas isso tudo aqui era o Rio Doce, digamos assim. O Rio Doce tomava conta disso tudo aqui. Rapaz! Tomava conta. Ainda mais que é dois rios, né, pastor? A gente tem o Rio Doce e tem o Rio Manhuaçu. A gente tinha a junção de dois rios. E eles abundância de água. E eles eram caudalosos, eles tinham muita água. E quando eu era criança, com 10 anos de idade, 45 anos atrás, o Rio Doce não tinha pedra. Praticamente, ele era quase todo tomado. Sim. Raramente, na seca mesmo, raramente, né, a gente via pedras. Porém, né, com o passar dos anos, virou essa pedra pura. Né? Rapaz. Pastor, agora nós vamos naquelas perguntas nossas, fazer um favor. Primeiro, a importância e a mudança do INSS, o antigo INPS aqui em Morés. O INSS, ele é um órgão muito importante, de grande importância para qualquer município. Aonde o município que tem uma agência do INSS, ele goza de vários privilégios, vamos dizer assim. Sim. O primeiro privilégio é a facilidade de ir até a agência para requerer um benefício,
né, tirar alguma dúvida. Então, a cidade que tem uma agência, ela é beneficiada em diversos casos. Por exemplo, na área financeira, a agência do INSS, ela atrai recursos. Sim. Porque as pessoas se deslocam, né, para vir na agência. E nesse deslocamento, as pessoas vão trazer dinheiro, elas vão trazer divisa para o município. Às vezes elas vão almoçar num restaurante, então está trazendo dinheiro para o município. Às vezes elas vão fazer compras, então elas vêm para resolver alguma coisa no INSS e acabam deixando no comércio local uma movimentação de dinheiro. Dinheiro, deixa. Então tem essa vantagem. Por exemplo, a geração de emprego também, né? Porque a agência do INSS, quando ela começou aqui em Amorés, na década de final de 70, década de 80, que foi implantada, ela começou a gerar emprego, né? Direto e indireto. Então existiam os funcionários do INSS que iriam comprar casas ou alugar imóveis aqui para morar, a própria agência, né, que iria alugar um imóvel para funcionar. Então isso já trouxe empregos diretos e indiretos. Os serventes que limpam a agência, os vigilantes, né? E aí a importância é muito grande. Mas quando o INSS deu um concurso, o concurso, se eu não estiver enganado, foi em 1982, a gente fez um concurso do INSS, porque tinha pouquinha gente aqui na agência, fizemos esse concurso e em 1985, final de 84 e início de 85, eles chamaram. Sim. Eles chamaram muita gente desse concurso que foi feito aqui em Amorés. Muitos foram chamados, optaram por ir para cidades próximas que estavam precisando também de gente. E eu fui chamado, eu passei numa posição melhor, então eu fui chamado para trabalhar aqui em Amorés. Não houve necessidade de eu optar para ir para outro lugar. Mas, logo depois, 1986, 87, começou, esse povo que tinha optado para ir para trabalhar fora, começou a voltar. Sim. E aí a agência aqui ficou inchada, vamos dizer assim, entre aspas, né? Nós tínhamos aqui aproximadamente 50 funcionários. Nós tínhamos médicos, farmacêuticos, vigilantes, tinha vários, auxiliar administrativo, várias categorias funcionais, datilógrafo, tinha várias. Então, nós éramos, na década de 80, mais para o final, 50, fora servente e vigilante. Então, você imagina, para a cidade de Amorés, 50 funcionários do INSS eram 50 empregos diretos. Sim. Aí tinham vigilantes e tinham serventes. Então, era muita coisa para a cidade. Então, a cidade ela é beneficiada com a agência do INSS. Deve que até a valorização da cidade aumenta, né, pastor? Em todos os sentidos, né? É dinheiro que entra, né? Então, a agência do INSS, ela foi muito boa aqui para a cidade. E nas décadas de 90, de 2000, né? 2010 e tudo, esses 35 anos que a gente trabalhou no INSS e tudo, foi muito bom. Amorés era uma cidade, os servidores de Amorés, eles eram requisitados para trabalhar em outras agências, para dar reforço e tal. A nossa turma era uma turma muito boa. E o senhor entrou já no INSS ou o senhor entrou no INPS? Aí, quando eu entrei no IAPAS. Então, na época que eu entrei, era assim: IAPAS, INPS e INAMPS. Eram esses três órgãos. Eu entrei no IAPAS, que mexia com a parte administrativa financeira.
o INAMPS mexia com a parte da saúde Uhum. e o INPS mexia com a parte dos benefícios, das aposentadorias. Entendi. Mas logo houve uma mudança. O que aconteceu? O INAMPS, que mexia com a saúde, foi julgado para o município. O município, ele ficou com o INAMPS e com os seus funcionários, que não eram poucos, eram muitos, né? Médicos, farmacêuticos e tudo. Então, isso o município pegou para ele. Tanto é que alguns funcionários que eram do INAMPS, que quisessem optar em pedir a remoção para o INSS, né, que havia fundido o INPS com o IAPAS, fundiu e fez o INSS. Então, muitos deles saíram, não quiseram ficar na área da saúde, eles foram para o INSS. Mas alguns falaram, não, eu gosto da área da saúde, eu vou ficar na área da saúde. Ficaram. Né? Então, houve essa mudança. E, com isso, houve uma diminuição. Né? Acabou que o antigo INPS, ele foi diminuindo. Porque muita gente da saúde saiu, ficou no município, e agora ficou só o pessoal do IAPAS e do INPS que fundiu, fez o INSS. Aí diminuiu o quadro de funcionário, que antes eram 50, aí já as agências foram diminuindo, né? Talvez ficou aqui em Amorés uns 25. E então houve essa mudança. E a outra mudança que teve também, que a gente era da área seletista. Quando eu entrei no INSS, tinha carteira assinada. Mas logo, em 1990, mudaram para estatutário. Aí já não tínhamos mais carteira assinada, já não tinha mais fundo de garantia, a gente perdeu todos esses benefícios. Houve uma mudança, né? Houve. Não, rapaz. O sonho do pessoal do INSS de Amorés, o nosso sonho do INSS de Amorés era ter uma agência própria, um prédio próprio. Entendeu? Não tínhamos, a gente pagava aluguel. Mas entendi. A gente tinha um lote que foi doado pela prefeitura. A gente tinha esse lote, que é onde hoje é o prédio do INSS, a agência. Então, esse era o nosso sonho, dos colegas, né, que trabalhavam aqui, né? Que dia que vai sair nossa agência, que dia que vai construir, né? Estavam cobrando, né? Afinal tinha um lote. E não era fácil, né? Não era fácil. Mas aconteceu que houve várias mudanças no INSS, nas estruturas e tal. Então aconteceu que no início de 2000, finalzinho de 1999 e tal, eles criaram a gerência regional de Governador Valadares. Foi criada essa gerência. Com a criação dessa gerência, então ficou mais fácil de nós realizarmos esse sonho, que seria construir a agência aqui de Amorés. E eles me chamavam muito para Valadares para eu ajudar lá na logística, na parte da logística. Eu trabalhava na parte da logística, mexia com processo de licitação, esses negócios tudo. E aí o nosso sonho começou a chegar mais perto. Por quê? Porque a gente ia nos treinamentos, nas reuniões que eram feitas em Belo Horizonte, e os gestores falavam assim: gente, nós temos dinheiro, o INSS tem muito dinheiro. Então, se vocês querem construir, se vocês querem reformar, é agora. Mas vocês têm que fazer o projeto para ser incluído no orçamento. Né? É aquilo que a gente já sabe já. E aí, nós, né, eu me empenhei, e naquela época eu já participava de processos licitatórios e tudo, então eu me empenhei, juntamente com a outra colega também nossa que estava lá, nós nos empenhamos e falamos: nós vamos construir a agência. E fizemos então um projeto, foi incluído no orçamento,
E na época eu era o chefe da seção de logística lá em Governador Valadares, e deu que justamente nessa época a agência foi inaugurada, foi construída e inaugurada aqui num período, acho que não demorou um ano não, se eu não estiver enganado, começou a construir e quando ela foi inaugurada eu ainda era chefe da seção de logística, a gente veio participar da festa de inauguração. Então, assim, aquilo foi um sonho para Imorés, para a cidade, porque a prefeitura que doou o lote, muito bem localizado, sim, e foi um sonho para os colegas do INSS que queriam ter um prédio próprio, né, construído dentro de uma realidade, né? Sim. Então, eu, graças a Deus, eu pude participar ativamente dessa construção desse prédio, né? E isso vai ficar na lembrança, né? Deus me colocou no lugar certo, na hora certa, né? Como podemos dizer, né? É uma marca que o senhor traz, né? Graças a Deus. De algo que ajudou extremamente a cidade. Eu participei ativamente na construção desse prédio, né? E eu ajudei a fazer outros projetos de reforma de prédio, de construção de agências. Eu trabalhava justamente nessa área de licitação. Sim. Então eu tinha muito cuidado, muita cautela, muito critério, porque é uma área perigosa, é fácil de você aceitar suborno, mas graças a Deus eu... É uma área que você, como por exemplo, você vai em nome de uma cidade, né? Vai um nome em cima de um nome muito grande. E consegui, chegamos lá. Rapaz, interessante, hein, menino? Muito interessante mesmo, hein? Você fez aquela pergunta sobre... Pastor, a Aimorés e a criação familiar. A cidade de Aimorés, por tradição, ela é uma cidade assim, cristã. Porque aqui em Aimorés, na época que eu era criança, né, com 7 anos, 8 anos, haviam as igrejas, né? Tinha a igreja da matriz aqui, a católica da matriz, tinha a igreja católica da igrejinha, sim, né, que eu lembro, né? Não sei a da Barra Preta, porque eu te falei. De cima, né? Eu não sei porque eu quase não ia na Barra Preta, mas acredito que aquela igreja também é antiga. Sim. Porque a cidade de Aimorés, quando eu tinha 7 anos, né, na década de 70, a população de Aimorés, se eu falar agora, vocês vão achar que é até mentira, né? Mas a população de Aimorés na década de 60 e 70 era de 60 mil pessoas. Aimorés era igual um formigueiro. Tudo, era. Aimorés era igual um formigueiro. Tinha muita gente mesmo, mas era muita gente. Comércio, né, ativo, as escolas viviam assim, porque o pessoal de Resplendor e Baixo Mandu vinha tudo para Aimorés estudar aqui. As escolas de Aimorés eram famosas. O ginásio estadual, então, famosíssimo. Os alunos que tentavam vestibular, eles quase sempre passavam de primeira, porque havia um ensino muito bom, de boa qualidade, os professores eram comprometidos com o ensino, né, com a turma, e naquela época não tinha esse negócio de aluno não querer, não. Naquela época era ir mesmo. Era ir, não tinha esse negócio de não quero, não fiz, era meio termo, nada, né? não. Porque os professores, eles também tinham o amparo dos pais. Entendi. Agora, hoje é diferente. Hoje, se o professor olha com a cara feia pro aluno, ele vai e conta pro pai dele, o pai, mas a mãe vai lá reclamar. Naquela época não tinha isso, não. Então, os alunos aprendiam mesmo. Então, a formação nossa era cristã, porque tinha as igrejas. Domingo, rapaz, era aquela coisa mais linda. Todo mundo indo para a igreja. Toda família. Era difícil ter uma família que não ia para a igreja. Sim. Os pais com os filhos, né? Cada família tinha 5, 6 filhos, era muita gente. Sim. Então, a igreja católica da igrejinha vivia lotada, a matriz, a igreja presbiteriana lotada, a igreja batista, a igreja adventista, a assembleia. Dia domingo, né? E havia aquelas que tinham também culto meio de semana e tal, mas o domingo era sagrado. E então, assim, era uma cidade
que preservava os costumes da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia. A mega cidade tinha uma rotina cristã, né, no caso, né? Com certeza. As festas, né, as festas chamadas, né, cristãs, né, por exemplo, as festas juninas, né? O Natal, então, eu lembro que o Natal, na década de 60, 70, tinha a famosa Missa do Galo. Não sei se tem até hoje. Mas a gente, na véspera do Natal, o que acontecia? Eu ajudava o Sr. Rangel, ele tinha a Casa Leão. Então, eu era muito amigo dos meninos dele. Então, na véspera do Natal, a gente vinha cá para baixo e ficava na loja. Sim. Porque era um formigueiro. Era gente para lá e para cá. E as lojas ficavam abertas até 11 horas da noite. Isso era tradição mesmo. Quando dava 11 horas, mais ou menos, iam fechando os comércios. Para quê? Para ir para a Missa do Galo, que era meia-noite, se eu não estiver enganado. Eu lembro, né? Então, isso era tradição. O povo era realmente religioso, as famílias foram criadas mesmo na igreja, havia os ensinos, era o respeito, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Então, assim, havia aquele respeito, havia o respeito com os professores nas escolas, o respeito com a polícia mesmo, né? A polícia era temida, né? Você via um policial, a gente tremia, né? Então, assim, havia os meninos eram ensinados a respeitar as autoridades, a respeitar os mais velhos, e tudo isso vem da Bíblia. A Bíblia que nos ensina essas coisas. Então, a tradição familiar aqui em Morés, ela era muito viva mesmo. Igual, olha como são as coisas. Eu estudei em Morés até 2011. 2012 eu já fui para o Instituto Federal do Espírito Santo. Até 2011, todo dia tinha oração para iniciar a aula. Já fora nunca teve, não. Mas aqui era todo dia tinha. Ali no Machado de Assis, todo dia tinha oração. Na minha época também, nas escolas também, eles oravam o Pai Nosso, antes de começar, as professoras, agora nós vamos fazer o Pai Nosso. E fazia também, agora eles falavam, agora quem é católico faz a oração de vocês, e quem é crente, havia aquela, né, mas havia aquele respeito, né, havia todo aquele respeito, né, religioso, né. Eu lembro que na minha época, os católicos oravam a Ave Maria, né, mas havia aquele respeito, eu falava, os crentes vão orar o Pai Nosso. E aí orava todo mundo junto, né? Católico e crente. Depois os católicos oravam a Ave Maria. Então, assim, mas havia aquele respeito e todo mundo era ensinado, né? Dessa forma. Então, eu achava isso muito importante. O bom é que isso acaba, ensinava até as crianças a respeitar a religião do outro. Claro, com certeza, havia esse respeito. Interessante, né, velho? Eu mesmo, quando eu era criança, eu fui várias vezes na igreja católica, porque os coleguinhas convidavam, a minha mãe falava, não, pode ir. A mãe dos coleguinhas falava, dona Hanna, o seu menino vai hoje com a gente na missa. A minha mãe deixava. Entendi. Né? E eu achava interessante, né? Eu ficava lá de olho regalado, porque havia uma certa diferença da missa para o culto, né? Na igreja, né? Mas criança gosta de ver, né, essas coisas. Então, assim, havia todo aquele respeito. Rapaz, interessante. Muito interessante. Como podemos dizer, né? Se existisse isso até hoje, seria muito o respeito seria muito grande. Principalmente diante das religiões atualmente. E também havia, na minha época, aula de religião nas escolas. E eu também achava muito importante. Com certeza. Depois eu acho que acabou, né? Eles acabaram tirando da grade, né? E infelizmente, né? Eu acho que poderia ter, né, a aula de religião. Como podemos dizer, né, pastor? É um ensinamento que as crianças tinham, ensinamento e respeito também ao mesmo tempo, principalmente com Deus. Com certeza. Interessante, rapaz. Até hoje a Morés preserva, né? A meu ver, até hoje a Morés preserva essa tradição, porque aqui em Morés tem muita igreja, né? Eu vejo sempre a igreja da igrejinha, eu passo muito ali, ela está lotada. Eu até falo com a minha mulher, olha, eu fico alegre, né? Eu não sou católico, mas eu fico alegre, a igreja está lotada. Sim. Isso é importante, né? Quando eu passo em frente de uma igreja, que eu vejo a igreja cheia, eu me alegro. Sim. Porque é melhor você ver as igrejas cheias
do que às vezes ver os bares cheios, as boates cheias, né? Então Aimorés ainda tem muita coisa boa, né, em termos de religião. Interessante. Agora aquela última pergunta, pastor. Aimorés atualmente, os seus desafios e virtudes. Aimorés, atualmente, eu vejo Aimorés uma cidade que cresceu ao longo dos anos. Não como a gente gostaria que ela tivesse crescido. Mas cresceu. E eu posso citar, eu sou exemplo disso, eu posso citar o bairro do Betel, aquele bairro ali, Newton Freire Sampaio. Tá. Esse bairro aqui dos Eucaliptos, tá. bairros dos Eucaliptos, são 3 bairros novos, né? A Barra do Manhuaçu, que como eu disse, só existia aquela ruazinha na beira do rio, você vê agora ali um monte de casas, né? O bairro, é o maior bairro de Aimorés, é a Barra do Manhuaçu. Cresceu muito. A própria Vila Tiago, né? O triângulo aqui, a Vila Tiago, você vê um crescimento ali muito grande, porque quando eu era criança, do lado de lá da linha, você podia contar as casas. O mais ali era brejo, era taboa, sabe? Você podia contar as casas. Então, a Aimorés cresceu, né? Cresceu, vamos dizer assim, demograficamente, né? Houve um crescimento demográfico, mas o crescimento populacional, né? De população, infelizmente, não cresceu. Por quê? Porque os meninos crescem e eles vão embora. Entendi. Eles não ficam. Né? Os meus meninos mesmo, só um que ficou. 2 foram embora. Então, assim, porque a falta de oportunidade. A pessoa quer um emprego, né? Então, assim, cresceu em construções de casas, em bairros, ela cresceu. Mas a população de Aimorés, até hoje, ela continua indo embora. Entendi. Os jovens vão embora em busca de um emprego melhor, em busca de estudos, né? Graças a Deus, hoje tem a faculdade. Essa faculdade ajudou muito, né? A vinda dessa faculdade. Ajudou e também segurou muito. Segura. Traz recurso, traz divisa para o município. Então, graças a Deus, a faculdade ajudou muito. O Instituto Terra, que é um orgulho da nossa cidade, né? O Instituto Terra, né? O Sebastião Salgado, né? Não tem vergonha de falar que ele é aimoreense. Então, é um orgulho da cidade. Traz um reconhecimento muito grande. Com certeza. Para a represa, a hidrelétrica, né? Trouxe também divisas para nós. Houve uma geração de empregos também, né? Na época da construção, muito dinheiro circulou. Depois ficaram só os empregos, né, direto e tal, são poucos. Mas a cidade recebe mensalmente, periodicamente, a prefeitura deve receber alguma coisa da hidrelétrica. Então, a hidrelétrica também ajudou. Agora, essa questão da hidrelétrica, eu queria ressaltar o seguinte. O que para nós foi bom, para mim particularmente foi bom, porque eu dava a volta lá em Resplendor, senão embaixo do Candu para ir no meu terreno. Hoje eu passo em cima da represa. Então, o terreno do senhor no norte aqui. Depois da Pedra Lorena? Mas é bem para lá. Entendi. Então, para mim, a represa me ajudou de várias formas. Sim. A gente fica preocupado, porque a cidade de Aimorés ficou debaixo da represa. Entendi. Então, hoje eu tenho uma preocupação muito grande, porque o que para nós foi a salvação, digamos assim, a represa ajudou a desviar a água das enchentes. Entendi. Isso aí é notório, todo mundo sabe que ali o Rio Doce subiu na época das cheias, eles desviam a água por lá. Então a cidade de Aimorés foi privilegiada com isso. Porém, eu durmo preocupado, porque as previsões dos meteorologistas apontam que nós vamos ter eventos climáticos extremos.
Sim. O que está acontecendo hoje lá na Alemanha, o que já aconteceu na China, né? Aquelas enchentes catastróficas, eu temo pela cidade de Aimorés. Eu temo porque nós estamos debaixo de uma represa e a gente não sabe, a natureza ela é imprevisível. Então, eu temo não só por Aimorés, eu temo por Baixo Guandu, por Colatina, a natureza é imprevisível. Então, nós estamos debaixo de um tanque de 500 milhões de metros cúbicos de água. Eu até estudei para ver, olhei para ele. É muita água. Tá? Então a gente não sabe. Aqui em 79, quando começou a chover, você fica doido, apavorado. Então, a meu ver, queria até deixar registrado, né? A meu ver, eu acho que o Poder Executivo de Aimorés tinha que começar a pensar na relocação da cidade. Ah, mas isso é um absurdo. Não, não é. Eu acho que Aimorés poderia ser relocada. Não de um ano para o outro, mas isso talvez a longo prazo. Mas se o Poder Executivo, os vereadores começassem a se preocupar com isso, num período talvez de 5 anos, 10 anos, relocar a cidade para um local mais seguro, mais alto, porque nós convivemos, tanto é verdade que eles fizeram aí, tá cheio de plaquinha, rota de fuga, gente, só não vê quem não quer ver, né? Só não enxerga quem não quer ver. Nós estamos, e depois de Mariana, né, que aconteceu em Mariana, a gente vê que a natureza é imprevisível. Exatamente. Então a Aimorés atualmente, né, está crescendo, né, dessa forma. A Samarco, né, a tragédia lá que aconteceu lá em Mariana, a Samarco está jogando dinheiro dentro de Aimorés, o povo de Aimorés está recebendo dinheiro, então o dinheiro está circulando. Então hoje em Aimorés não falta dinheiro, o comércio vai bem, né? Todo mundo que tem carro, é posto de gasolina, é oficina de consertar carro, é oficina de reformar carro, o dinheiro está circulando, né? Então hoje Aimorés está bem, tem muito dinheiro circulando na cidade, mas o dia que a Samarco parar de jogar dinheiro dentro de Aimorés, eu também temo, né, como é que vai Aimorés arrumar o comércio, como é que vai ser. Então são preocupações que a gente tem sobre a cidade. Sim. Né? Então o futuro de Aimorés está na mão do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que cabe a eles pensar nessas coisas, né, naquilo que a gente sabe, que todo mundo está vendo. Sim. E tomar a decisão, porque no direito tem uma frase que fala assim: o direito não socorre aos que dormem, né? E a própria Bíblia fala que a gente tem que ser prudente, a gente tem que ser sábio, né? Então uma coisa que você está vendo que pode acontecer, você vai esperar, você vai pagar para ver. Como pode ver, meio que você já está sendo avisado, você pode ocorrer uma mudança, né? Então a gente tem que trabalhar lá na frente, pensando lá na frente. Então eu vejo Aimorés dessa forma hoje. Sim. Eu já estou chegando na terceira idade e eu não gostaria de ficar morando debaixo dessa represa mais 10, mais 20, mais 30 anos, não. Se Deus me der aí mais 20, 30 anos de vida, eu temo muito, né? E eu acho que o Poder Executivo de Aimorés precisava de olhar isso com carinho. Entendi. Talvez até o consórcio ajudasse nessa relocação aí. Entendi. Pastor, até aproveitando essa ênfase, 79 na enchente, o senhor estava aqui em Aimorés? E 97 também? Também. Nesse mesmo assunto que a gente está conversando, como que foi, pastor, nessas duas épocas? Foi muito difícil aqui em Aimorés? Como que Aimorés reagiu? Em 79 eu estava com 17 anos. Olha, quem é novo leva na brincadeira. Né? Quando você está novo, tudo é festa. E a gente ficava andando de bote, de canoa nas ruas aí, né? Mas eu vi muita gente chorando. Sério, pastor? Eu vi muita gente idosa, assim, mais de idade, né? 50 anos de idade. Eu vi muita gente chorando de pavor e de medo. Porque você vê a cidade toda tomada de água. E isso não foi um dia, uma noite só, não. Isso durou
2 semanas, 3 semanas que a água permaneceu. Sério, pastor? Então eu vi muita gente chorando, de medo, de pavor. Não foi fácil. E hoje eu jamais gostaria que isso acontecesse de novo. Uhum. Depois, né, em 1997, 97. você falou também que aconteceu, que a água entrou de novo dentro da cidade. Foi horrível. Estraga, as casas são danificadas, né? O calçamento, né, estraga, os bloquetes, tudo estraga. Olha, eu não desejo para ninguém e eu acredito que ninguém gostou e ninguém quer ver isso de novo. Sim. Foi horrível, traz prejuízo para o comércio perdeu muita coisa, as pessoas perdiam roupas, calçados, coisas de comer, né, gêneros alimentícios, carros, né, danificados. Sim. Foi horrível. Embora que em 79 muitas pessoas não acreditavam. As pessoas não acreditavam que a água ia entrar. E alguns chegaram até a falar bobagem. Sério, pastor? Teve um que falou assim: a água que entrar aqui dentro da rua eu bebo ela. Ah. Então tem gente que fala bobagem. Eu acho que Deus nem leva em conta isso, mas a gente não pode brincar, porque a natureza é imprevisível. Então, assim, eu não desejo para ninguém, não quero, não gostaria que a Aimorés passasse por isso de novo. Foi horrível, muito prejuízo, a cidade, os imóveis de Aimorés eram para ser supervalorizados. Os nossos imóveis são desvalorizados por causa justamente desse problema de enchente. Como é que é? Exemplo, aí as casas que é do outro lado da linha lá, acabam tendo mais valor que as de cá, ou não? Não era para ser. Não era para ser. Infelizmente, os imóveis de Aimorés não são valorizados, né? No geral. No geral, não há valorização. Mas, hoje, é lógico que eu vou preferir uma casa do outro lado da linha. Né? Sim. E o problema é você atravessar para lá e para cá. Mas é o que eu falo, a Aimorés precisa ser relocada. Né? Porque aí tudo vai valorizar. Porque esse centro de Aimorés aqui, esse centro onde tem ali, né, o comércio mais forte, ali é valorizado. Sim. Mas na hora que dá um enchente, uma chuva forte que dá, olha o que acontece. É o primeiro lugar que enche. Então eu acho que tem que pensar com carinho nisso e levar a cidade para o outro lado da linha, para o lado de lá. Entendi. E deixa isso aqui virar pasto. Vende isso aqui para um fazendeirão aí, que ele vai ter aqui uns 40 alqueires de terra ou mais, só para desfrutar, criando boi aqui. E vão construir uma Aimorés do lado de lá. Nós também ouvimos, pastor, que a de 79 não tinha ainda elétrica. A de 97 já tinha ainda elétrica. Então aí já dá também para a gente perceber como que esse rio a gente tem que prestar atenção nele, né? É verdade, Mateus. O Rio Doce não é o Manhuaçu e o Doce. Esses dois rios a junção deles, né? Desemboca aqui em cima de Aimorés. A gente não pode duvidar de nada, porque mesmo com a represa ali, você vê que a Barra do Manhuaçu tomou uma quantidade enorme de água e a água quase passou por cima desse cais que foi refeito, né? Que foi levantado. Então, meu filho, olha, nós não podemos duvidar que a água entra de novo aqui dentro, não. Como para dizer, dependendo da chuva que vir, só o Betel fica longe da água. Só o Betel. Ai, gente. Pastor, já finalizando, exemplo, o senhor, diante da sua vida, o senhor tem Aimorés, sua vida também, no caso, no INSS, o que o senhor deixaria de um recado para a Aimorés, exemplo, que você acha que deveria melhorar, ou que deveria não estar como está? O que é a sua opinião como cidadão aimorense que o senhor tem a deixar? Olha, eu vejo que tudo isso que nós já falamos aqui, a questão da relocação, né?
E eu vejo uma grande necessidade aqui em Amorés é trazer indústria, atrair, né, para a cidade geração de emprego. Entendi. Né, para que Amorés possa permanecer, talvez crescer um pouquinho, né? Não vamos também iludir que Amorés vai crescer muito. Uhum. Mas se houvesse algumas indústrias aqui, né? Igual tem lá em Mantena, a cidade de Mantena é uma cidade igual a de Amorés. Mas lá em Mantena tem uma indústria, se eu não estiver enganado, de camisa, de confecção de camisa. E ela gera uma quantidade muito grande de emprego. Então, por que não trazer para Amorés? Por que não trazer para Amorés uma fábrica? Sim. Quem sabe uma fábrica de calçados, né? Quem sabe uma fábrica de uma confecção grande, né? Para pelo menos segurar um pouco da população, um pouco desses jovens que vão tudo embora. Então seria interessante para que Amorés pudesse permanecer essa cidade maravilhosa, porque Amorés é bom, eu gosto de morar em Amorés. Sim. É uma cidade tranquila, as ruas são largas, espaçosas, né? Mas tem que haver essa preocupação de tentar segurar a juventude aqui, pelo menos um pouco dessa juventude. Um exemplo disso os filhos do senhor, os 3, nenhum deles trabalha em Amorés. Isso mesmo. Exemplo, o que mora aqui, mas trabalha em Baixo Guandu. É verdade. E é interessante, pastor, que isso daí é algo que a gente tem ouvido muito aqui. Tem muitos jovens que falam que tá saindo fora de Amorés até por não achar emprego aqui. Aí tem muitos que estão indo por falta de opção. Tem muitos que têm falado isso, pastor. Com certeza. Você vê que aqui em Amorés já teve laticínio, ali na Spam, né? Antigamente era dos Calvão. Então você imagina um laticínio, uma indústria que faz manteiga, queijo, leite de caixinha, você imagina. E a Amorés tem condições de ter um laticínio, igual a Capela de Resplendor, né? Quebrou, tá lá, tá parado. Aqui em Amorés poderia ter um laticínio, geraria um monte de emprego. Aqui em Amorés poderia ter... nós temos o frigorífico, o matador de boi lá, né? O boi gordo. Pois é, isso também gera muito emprego. Graças a Deus tem o boi gordo. Por que não ter também um laticínio aqui para industrializar o leite? É interessante isso que você acabou de falar, porque eu vou te dar um exemplo. Quantos produtores de leite nós temos? Isso. E a maioria manda para Porto Alegre de Mutum e não tem nada aqui para ficar. Pois é. Vai tudo para Porto Alegre de Mutum. Agora, tudo isso tem que ter uma iniciativa de quem detém o poder nas mãos. Entendi. Né? Para quê? Para melhorar a nossa cidade. Sim. Então, são coisas que poderiam ser feitas, mas alguém tem que tomar Sim. frente e fazer isso, né? É verdade. E não é impossível. Não Sim. é impossível. Só basta alguém querer. Não é impossível. Verdade. Aqui nós temos campo, talvez, para ter outro boi gordo. Sim. Né? Existe, porque a nossa cidade ela é pecuária, agropecuária, né? A nossa... Uma grande verdade isso que o senhor acabou de falar, porque eu conheço muitos produtores de boi que manda para ficar lá de Caratinga, ou vai por Frisa de Nanuque, ou por Frisa de Colatina. E muitos não mandam cá para dentro. E, poxa, a gente tem aqui. Então. Sim. Tem campo, aqui tem campo para muita coisa mesmo. Verdade. E os mais ricos, eu penso também. Uhum. Talvez o Poder Executivo poderia fazer alguma coisa, mas tem muita gente rico na nossa cidade que poderia fazer alguma coisa pela cidade. Uma vez eu cheguei para um homem, ele é muito rico, eu falei assim, por que você não faz assim, essa dinheirama toda que você tem, por que você não faz alguma coisa para ajudar o município, né? Então eu acho que os mais poderosos, aqueles que têm mais dinheiro, eles também poderiam ajudar a fazer essas indústrias, essas coisas para melhorar a cidade. Verdade. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço a Rapaz, oportunidade. muito obrigado mesmo por você ter tirado esse tempo para ficar.
o senhor ter analisado os tópicos que a gente pediu para o senhor. Agradeço muito a oportunidade e eu não falei quase nada para encerrar aqui, eu como pastor, né? São 36 anos, né, que eu pastoreei todas as igrejas aqui de Aimorés, Baixo Guandu, as igrejas de Baixo Guandu, também do interior, fui pastor, passei uma por uma. Eu pastoreei até lá em Itaguaçu, pastoreei igrejas lá em Itaguaçu também, né? E tenho muito orgulho, né, um orgulho, né, santo, vamos dizer assim, né? Não carnal, né? Sim, sim. De poder ter sido usado por Deus, né, e ter tantos rebanhos, né, passado por tantas igrejas, tantos rebanhos, né, me sinto muito honrado com isso, né, Deus me deu esse privilégio e que Deus, né, possa continuar nos abençoando, né, porque a nossa vida está nas mãos dele e tudo que nós somos e que nós temos é ele que nos dá. E todas as nossas conquistas é porque ele nos permite. Isso mesmo, graças a Deus. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Rapaz, muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado.